Olá, eu sou a Naele. Eu sou Maíra. Nós fazemos parte da Cubata, Casa de Potencialização Artística na linha de Sintra. E a gente está aqui hoje para conversar com Faísca. Sim, hoje temos aqui Faísca, uma artista multidisciplinar. Queria que nos contasses um bocado de quem é Faísca. Eu sou muitas. Não sei codificar em palavras no único idioma que eu tenho mais liberdade, que é português. Mas, artisticamente, eu sou uma pessoa que tem boa sede de multimédia, assim, sabe? Porque eu tenho desejo de construir, sei lá, obras, instalações e coisas que envolvam muitas imersões de sentidos. Então, por isso que eu comecei a, sei lá, dissipar meu conhecimento para as outras áreas também, não ficar focado só no visual, que foi onde eu comecei, por acaso. E eu acho que Faísca também tem a ver com o meu eu artístico, por isso que eu estou falando desse processo que, tipo, começa inicialmente na fotografia, assim, e depois eu vou indo para, tipo, questões mais capitalistas da arte, que era, tipo, web design, e estudar questões de como construir, tipo, logos e coisas assim, mas continuo na fotografia como meu hobby artístico. Depois eu passo por um processo que é quando eu migro, que eu fotografava meus amigos e eu não tinha amigos, então eu começo a me fotografar. E aí eu começo a descobrir o meu corpo enquanto várias outras coisas, porque eu nunca me via, eu me colocava no olhar do observador só. Então era um movimento de não se conhecer tanto e gostar de ver a beleza dos outros. E depois eu fui explorar, tipo, me ver nesses autorretratos. E eu acho que isso também mostrou que no fim das contas eu queria construir um mundo, entendeu? Estético. E aí eu passo por um período onde eu construo um banco de imagens para fazer minhas próprias colagens digital e a partir daí depois começo a ter interesse em pintar e aí exploro um pouco disso até que eu vou fazer um curso com o Niobidai no Hangar, que foi o poder da fotografia de contar histórias, que você também sabe. E aí lá a gente, tipo, imergiu essa questão mesmo de, tipo, contar história, pra mim também tem um pouco a ver com criar mundos. Então, tipo, a gente viveu ali com outros artistas e aquilo foi minha primeira vez na vida, porque eu não fiz faculdade. Eu acabei, tipo, o que diz aqui secundário, né? E, tipo, vim pra cá. E aí eu tive um primeiro momento de, tipo assim, imersão, sei lá, perto de algo que parece uma escola. E com também referências pretas, né? Porque, para além dele ser, tipo, um artista do caralho, ele era uma pessoa africana e eu nunca tive, sei lá, contato com professores que desviassem desse percurso de ser ou branco brasileiro ou europeu, entendeu? E aí foi bem incrível. A gente fez uma foto, babadeira. E aí depois eu, tipo, acabei estagiando uns 2 meses no Hangar também. Ok. E na sequência disso, eu morava ainda, todo esse percurso eu ainda morava na Amadora, né? E aí aconteceu a pandemia, depois de um tempinho, continuei morando na Amadora, mas fui para as outras áreas da arte, né? Que é aí que entra a questão toda de eu falar o tempo inteiro que eu sou multiartista, né? Tipo assim, eu fui trabalhar num café e continuei fazendo minhas atividades artísticas, mas elas já não eram remuneradas, porque esse estágio no Hangar não durou tanto tempo. Então, depois quando chega a pandemia, eu entro pro trabalho sexual virtual, que também é uma faceta minha artística, porque trabalhar com isso também é arte, querendo ou não. E isso, de alguma maneira, edificou financeiramente coisas que eu precisava para investir na minha outra era, que é a era mais atual que as pessoas conhecem, a artística minha, que não é a fotografia, que não é a pintura, que é o 3D. Tipo, eu realmente juntei
dinheiro para ter meus equipamentos, para fazer minhas coisas e não sei o quê. E comecei a estudar isso durante esse período, que eu estava trancafiado em casa, né, porque era pandemia. Mas estava conseguindo fazer dinheiro através da internet, né, que foi tipo OnlyFans e não sei o quê. E aí, a partir daí, eu entro numa era onde eu queria construir, tipo, mundos e esculturas 3D para projetar mesmo, com um projetor, imagens e criar, tipo, sei lá, telas grandes em movimento, entendeu? E aí eu comecei a me preparar para isso mesmo, sabendo se a gente ia poder estar em coletividade ou não depois do Covid. Eu acreditava que ia dar, então eu já fui me preparar para isso. E aí aconteceu de eu fazer uma série de trabalhos com o Luan Okun, que foi sobre essa era também, que é quando eu entro para projeção e 3D, que foi trabalhar com pessoas que trabalham com performance, teatro, construindo tipo, como se fosse tipo uma visualização desse mundo que eles queriam trazer, junto com o corpo deles em cena, né? Através da digitalidade, exato. E aí a gente fez algumas apresentações, fomos pro Porto também, e foi tudo, foi perfeito. E aí, depois disso, teve a Casa T, muito marcante na minha vida, porque aí eu explorei também bué outras áreas, que foi questão de produção de evento, entendeu? E tipo, também voltei bué para aquelas coisas que eu tinha dito lá atrás, de tipo design, internet, porque como a gente fazia os eventos, eu era a pessoa que produzia os eventos, mas também era a pessoa que produzia os flyers. Então eu tinha tipo assim, uma obsessão e um cuidado em construir uma tipo linguagem que se mantesse assim, sabe? Tipo de imagética ali junto com as nossas festas, que a gente foi e criou a festa que chama Track, que já aconteceu também algumas edições, e que nessa festa eu tenho esse trabalho de curadoria também, que é tipo procurar DJs LGBTs e imigrantes de preferência, com foco em pessoas trans mais do que os LGBT, para fazer essa festa e meio que também tipo mostrar que existem outros DJs e que existem DJs trans, mas que eles estão também na sua precariedade, então eles não vão ter lá o seu vídeo mostrando que ele é DJ, nem ter o seu equipamento, mas ele pode ter uma boa pesquisa e explorar isso nos nossos ouvidos. E aí a gente começou a fazer esse movimento junto com o Planeta Manas, que foi crucial, porque eles sempre colaboraram com a gente a partir do momento que a gente se conheceu. E aí depois, e aí foi um boom novo, assim, que foi aquele momento. Ok, agora nós temos várias pessoas artistas à nossa volta e a gente consegue, tipo, construir um lugar de convívio, porque a nossa festa também tinha interações, tipo, artísticas. A gente colocava, tipo, sei lá, um papel de cenário de 4 metros do lado do DJ e tinha, tipo, live paint de pessoas que pintavam a mão e coisas assim. Já tivemos Fatu, Porca. E aí foi para esse movimento de curadoria um pouco também, meu trabalho. Depois, eu vou construindo a minha independência e vai acontecendo também todas as precariedades da casa e eu saio da casa. E aí é o primeiro momento onde todas as coisas digitais que eu criei eu vou explorar e imprimir elas para fazer joias, que é os colares. E de impressão 3D e coisas assim. E aí eu vivo esse momento também, que tipo assim, eu sempre entro numa nova era e depois saio dela. Eu só não mantenho ela porque eu não tenho dinheiro, senão eu tava fazendo todas, entendeu? Só que tipo assim, eu não consigo investir em todas. Então eu paro em uma e falo, ok, agora eu já sei fazer isso, quando eu tiver dinheiro eu vou voltar aqui. Agora eu vou aprender a fazer outra coisa. E aí eu explorei isso, que era construindo amuletos e tipo, esculturas que eu já tinha, que já compuseram tipo, sei lá, artes que eu imprimi em print, ou até mesmo tipo, sei lá, capas de EP de pessoas também que comissionaram a versão digital. Tem tipo desenhinhos e esculturinhas que tipo, eu consigo imprimir elas na vida real, né, em qualquer tamanho. E aí eu comecei a fazer elas em versão para colares e tal. E nesse eu tenho que dar um pulo antes.
que eu tava falando da questão da curadoria e das festas da Atrac. Nesse percurso eu ainda não sabia nada sobre ser DJ, entendeu? Eu só estava lá muito no clube, porque eu trabalhei no Planeta Manas o tempo inteiro e hoje em dia eu trabalho em outra cena. Então, tipo, todos os finais de semana eu tenho clube na minha vida, há anos, entendeu? Então, tipo, vem assim, ai, tem um monte de gente controlando meu corpo pra dançar aí com essas músicas aí. Eu também quero controlar o corpo dos outros, como é que faz? Eu quero aprender. Aí eu fiquei com esse desejo, aí aconteceu de eu me relacionar com uma pessoa que já tinha um pouco de manha nisso, e aí ela me ensinou um pouco, e aí a gente começou a construir um movimento de todo mundo ir lá na Casa T aprender um pouco, porque a gente pegou uma controladora emprestada. Na altura o Marco não sabia mais, aí Maribel começou a ir lá também, aí tipo assim, todas as pessoas que agora já estão tipo numa cena assim, a gente viveu um momentinho de tipo assim, ai, vamos tentar aprender. E aí a gente viveu isso na Casa T. Quando eu saio, eu continuo alimentando isso, essa pesquisa e tudo mais. E aí, paralelo a criar as joias. Então eu fiquei assim, eu vou fazer tipo coisas, como eu posso dizer? Vou começar a mexer um pouco com moda e música, entendeu? E aí eu tenho desejo de juntar as duas também. Estou trabalhando para isso, mas é coisas mais futuras. E aí isso começou de alguma maneira a mudar também minha rotina. Porque, tipo assim, eu não tenho tantas gigs de DJ, mas pode acontecer de ter tipo uma por mês. E isso já, junto com todos os meus outros trabalhos, já consegue tipo me fortalecer um pouco mais nessa questão dos investimentos das outras coisas que eu quero fazer. E por isso eu comecei a fazer serigrafia, que foi a minha última arte que eu comecei a mexer esse ano. E aí eu tipo lancei já umas 2 blusas e quero fazer uns hoodies e também quero personalizar as roupas das pessoas que elas levam lá. E aí é engraçado, porque todo esse acervo de material que eu construí na pandemia, dessa pesquisa do 3D, que eu investi com a prostituição para comprar os materiais, não sei o quê, são arquivos, né? E eu guardo eles muito bem guardados. E eles também viraram, por exemplo, stencils e coisas para as roupas, entendeu? Por exemplo, tipo, uma blusa que eu lancei, existem uma estampa na frente e uma atrás. E ambas delas podem ser esculturas, entendeu? Também. E aí, tipo assim, eu tenho tentado pegar tudo que eu já construí e redimensionalizar para várias áreas, entendeu? Assim, falando da imagem. Faísca, você já respondeu várias das nossas possíveis perguntas na sua resposta inicial, mas como a gente tem aqui um trabalho relacionado com a Cubata, pensando periferia, arte e política, a gente queria que você nos contasse qual é o impacto de ser uma artista periférica, primeiro porque você vem do Brasil, isso já te coloca numa situação periférica e diz se concorda ou não. Depois você vem morar em Portugal, na periferia, na Amadora, e depois você sai dessa periferia geográfica. Mas a periferia saiu de você? Ela tem impacto na sua produção artística, na sua vida? Conta pra gente. A gente também tem que recapitular uma questão. Por exemplo, quando você me conheceu, eu tinha outra expressão de gênero. O jeito que eu me apresentava para a sociedade era totalmente feminino. Então, tipo assim, existia também a questão do racismo e existia também a questão da transfobia. Porque eu era uma travesti de estética, né? Eu sou uma pessoa não binária e sempre fui. Mas eu aparentava uma travesti, uma femme queen, entendeu? Mulheridades. Então isso tinha outro peso de opressão durante esse período na Amadora, porque basicamente eu não tinha amigos lá, real, convivia com as pessoas do centro, mesmo morando na Amadora. E meu percurso na periferia era ir até o comboio, ir pro centro e voltar. Eu não tinha tipo uma vida de convívio ali, não, real. Isso também não era por conta do local, só. A minha mãe, ela viveu uma relação muito intensa e tóxica, onde ela passou bué questões dessas todas que a gente tá falando, de opressões que tem a ver com periferia, imigração e não sei o quê, com um ex-namorado dela, que atualmente é do Partido do Chega, não sei o quê, várias vibes assim, entendeu?
e eu vivi ali naquele contexto. Então teve sempre muito tipo, eu só durmo aqui, não é minha casa. Na minha casa. E ela se situava na Amadora, entendeu? Então eu acho que também a minha questão de também, fora umas leves transfobias na rua, tipo homens gritando e coisas assim, mas tipo nenhuma agressão. Exato. Eu não ficava muito por lá tentando construir uma sociabilidade, entendeu? Tipo assim, eu vivia a minha vida. E aí, se eu conhecesse alguém que era de lá, ok, da hora. Aí eu tinha uma... Tenho, né? Mas é que a gente não se vê faz um tempo. A Lígia, ela ia bué pra Amadora. Aí eu comecei a chamar pessoas pra ir pra lá. Aí eu comecei a conviver com lá, entendeu? Pessoas que moravam em outras zonas, que também eram pessoas negras, e que eram meus amigos, e que começávamos a ir lá pro parque, e ficar convivendo. E sempre foi, tipo, tranquilo. Agora, esse percurso todo de, tipo, sei lá, viver na Amadora e ir pro centro, sempre foi bué opressor. Por quê? Eu sempre fui depois buscar interagir com as pessoas queer no centro. E elas todas são brancas, na maioria. Então, tipo assim, hoje em dia já tá dando uma leve mudada. Mas eu sinto que isso também acontece porque as pessoas vão dissolvendo as suas opressões em sociedade coletiva. Então faz que as pessoas negras queers tenham menos medo de serem queers, entendeu? E aí começa a mudar um pouco isso. Mas quando eu cheguei não tinha. Inclusive tem várias pessoas atualmente que tipo hoje vêm conversar comigo porque hoje eu sou alguém nesse status quo do mundo deles, entendeu? De quanto um artista e não sei o quê, que naquela altura me menosprezava horrores, me tratava igual um lixo e eu ficava com ódio gigantesco. Então eu sempre fui uma pessoa que, tipo, fui criado na base do ódio, entendeu? Nada foi tipo assim, não, foi assim, já que eu tô com ódio, agora eu vou me vingar. É uma vibe meio assim. Então, tipo, todo esse percurso, ele também foi agressivo no centro também. Por exemplo, eu nunca fui parado pela polícia na Amadora. Eu fui revistado inteiramente dentro do metro da Alameda, sozinho, com mais ninguém. Tipo assim, tinha as outras pessoas na estação, mas vieram até a mim, abriram a minha bolsa, viram se tinha bolso falso. E o metro lá, sabe lá quando você tá lá embaixo nos banquinhos? E um monte de gente, e só eu lá assim. Essa foi o meu maior trauma policial em Portugal. E não foi na Amadora, foi no centro, na Alameda. Então, tipo assim, há umas controvérsias assim na sua mente quando você começa a ler, assim, sabe? Tipo, quem é você aqui no centro, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa de pele clara, mas eu sou uma pessoa crespa e meu cabelo é grande. Agora não dá pra ver. Isso chama-se uma atenção. E chama uma atenção negativa, não é uma atenção positiva, entendeu? Então, tipo assim, aqueles policiais vieram em mim por isso. Eles vieram e eles não aceitaram que eu não tinha nenhuma substância ilícita comigo. Eles ficaram indignados, eles pegaram o meu documento que eu tenho, graças a Deus, mas imagina se eu não tivesse. E, tipo, ligaram pra esquadra pra realmente ver se eu não tinha nenhuma passagem, porque eles estavam procurando jovens de 26 anos. Ou 20 e tal. Aí ficavam mudando a idade, olhando pra mim assim. E eu, tipo assim, mano, eu tô indo no hospital pegar uma medicação. Você tá aí achando que eu tô fazendo sei lá o quê. Entendeu? Então, tipo assim, o centro me deixa muito mais paranoico, na verdade, pra várias questões, entendeu? E lá eu convivo com pessoas, mas eu convivo com pessoas que eram da minha cidade do Brasil, inclusive. Eu tenho um grupo de amigos que era da minha mesma cidade, do mesmo bairro, também periféricos, que vieram morar lá perto de mim do nada, entendeu? Então, tipo assim, a minha relação no centro é ir em casa de outros imigrantes, inclusive da minha cidade, entendeu? E não ficar pela rua muito, porque eu tenho um trauma policial já envolvido com essas questões de, tipo, só tá existindo e do nada, E eu, gente, eu tô no Brasil, tipo, entendeu? E isso também, de alguma maneira, tô falando isso na vivência, né? Agora, no trabalho, também acaba sendo bué violento às vezes, essa questão, porque as pessoas não compreendem a nossa linguagem, né? Tipo, bastante fala que a gente é raivosa, estressada, mas eles podem ser snob e desdenhar de você e tá tudo bem. Então é meio complicado. Então, falaste-nos das tuas práticas multidisciplinares. Eu gostaria de saber como é que elas também têm esse papel de novos imaginários, né? Na construção
de outros mundos, outras possibilidades de mundo? Eu concordo 100%, porque era isso que eu tava falando. O meu desejo, assim, tipo, por exemplo, uma obra, uma peça que você tem desejo de criar. Eu queria realmente criar salas imersivas, entendeu? Que é para dar essa outra sensação de um outro planeta, sabe? Algo que treme o chão enquanto tem uma escultura e vozes e som. E eu, por acaso, tenho desenvolvido isso atualmente. Não fiz ainda, mas tenho escrito um projeto junto com a Sol, que é sobre essas questões também. E eu acho que também é porque o mundo é muito hostil, né? Então a gente sempre quer criar um outro mundo, né? Eu acho mais importante a gente criar outros mundos dentro do nosso mundo do que querer explorar outros planetas, entendeu? Nesse sentido. E eu acho que a gente tem muita coisa dentro da gente que, tipo, falando, ninguém vê, entendeu? De fato, as coisas. Então, construir essa... Imagina, a questão de ser multidisciplinar tem a ver porque os sentidos não é só um. Você não tem um sentido só. Você não só vê, ou só... Algumas pessoas sim, né? Mas falando da gente aqui, acredito. Você não só vê, só ouve. Sente cheiros, né? Tato, tremores. O nosso corpo é feito d'água. Então, tipo assim, a gente tem muitas sensações. E eu tenho o desejo de, tipo, construir novas sensações. Eu acho que para isso precisa-se realmente ter essa interdisciplinaridade, entendeu? Porque eu sou boa perfeccionista. Eu poderia convidar uma pessoa para fazer a música, uma pessoa para fazer a escultura, e eu só dirigia tudo. Mas eu quero do meu jeito. Então, tipo assim, e eu acho que eu tenho esses direitos, entendeu? E aí eu quis ir estudar tudo. O que eu acho que atrapalha, que você não perguntou, mas eu acho que eu vou querer falar, porque ninguém pensa nisso e eu tava pensando ali. Atrapalha porque você não... Porque, primeiro, eu sou precário, não tenho dinheiro, não tenho muito tempo. Se eu tivesse, não atrapalhava. Mas quando você é uma pessoa precária, tem esse peso, até familiar, de você tem que focar em alguma coisa. E aí você tem que fazer, igual escola, você tem que fazer o mestrado e o doutorado. Não vai mudar de curso, já que você já cursou uma coisa. Não vai não sei o quê, entendeu? Isso é pela necessidade de você, tipo, fundamentalizar uma estabilidade financeira na sua profissão. Eu já entendi que o mundo tá acabando, então, tipo assim, eu vou aprender a fazer as coisas. Eu não vou querer fundamentalizar nada agora, pra depois ficar triste, entendeu? Eu prefiro estar aprendendo a fazer coisas e elas estão me fazendo sobreviver. E em alguma instância isso também é bom, porque imagina, tal área não tá boa mais. Mas eu não sei só fazer isso. Eu sei fazer isso. Eu acho que isso também é uma questão de sobrevivência que assola a minha mente, assim, sabe? Que é tipo assim, mas imagina que depois eu já não vou poder trabalhar mais com isso, eu tenho que saber fazer outras coisas aqui. E isso também vai possibilitar um lugar para quando eu for velha eu poder ser professora de coisas, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tem a ver com isso também. E você falou aqui pra gente que você lê, que você tá ligada. Conta o que tem te inspirado, o que tá te inspirando em relação à leitura, artistas, pessoas que influenciam na sua prática artística. Eu sou uma pessoa péssima de leitura. A última coisa que eu peguei para ler foi o livro do Nego Bispo. E tem coisas a ver com linguagem e tal, e isso está sendo bem interessante. E eu tenho conversado isso com a Sol muito também. Mas eu acho que eu tenho lido meus amigos, por exemplo. A Sol escreve coisas também, e ela manda, assim, e ela posta. Essa era da multimídia, assim, também é uma maluquice, porque, tipo assim, imagina, você pode escrever um texto no Stories ou no Blogspot. Alguém vai ler lá, vai dar mais importância lá, mas ele vai ter um peso, porque são palavras. Agora, de, tipo, estudar a sério mesmo as coisas, assim, tipo, pensadores. Meus amigos mesmo, eles me inspiram. Não é querendo me gabar de, meus amigos são tudo. Mas não, eles são icônicos, tipo, com licença. Luan Okun,
tem um trabalho incrível e também passa muito por essas questões apocalípticas que a gente tem falado, que tem a ver com as sensações, entendeu? Mas eu acho que eu vou citar uma pessoa que ela tá já na minha mente enquanto, tipo, artista que eu acho foda há um bom tempo e não saiu ainda, que é Lie Danley. Não sei falar o nome também. É uma pessoa brasileira que tem um trabalho que é sobre, tipo, construções orgânicas dentro da galeria com, tipo, vasos, plantas e fungos e não sei o quê. E é sobre vida e morte o tempo inteiro, entendeu? E eu acho que tem a ver com essa questão que eu estava falando de novos mundos, mas através de um viés orgânico. E eu acho isso muito bonito, porque eu sou totalmente tecnologizada, entendeu? E eu queria ir para esses lados também, que é tipo sair do digital, entendeu? Por exemplo, a questão de fazer serigrafia, ela também lembra um pouco a questão analógica ali, né, das fotografias e do negativo e dessa questão toda. Então, eu também tenho sentido uma vontade de ir para as coisas da maneira antiga, porque eu também tenho um certo medo de daqui a pouco essas merdas todas não funcionarem. E aí, eu vou fazer o quê? Entendeu? Então, um futuro mais orgânico. E mais analógico, eu acho também. E eu não falo num sentido de voltar para trás, não mesmo, sabe? Falo no sentido de, tipo, o que se é mais estável, entendeu? Porque tem algumas tecnologias que vieram depois, mas elas não garantem uma estabilidade. Por exemplo, a rádio existe há bué tempo e ela vai existir, mesmo que não tenha Instagram ou o caralho a quatro, entendeu? É babado. Olha, muito obrigada. Obrigada. Ah, que bom a gente conhecer essa trajetória tão... Rica, né? E assim, potente já também, tão... fogo. Até a próxima.